Não fale de retenção seminal com todo mundo. Não fale. Deus, Ele mandará as pessoas certas para você poder falar sobre retenção seminal e sobre as suas experiências. Na Bíblia fala que não lancei pérolas aos porcos, porque eles vão destruir. Isso é o que acontece. A retenção seminal é um movimento que vem desde o início da fundação. Ela teve início com os hindus, tá entendendo? Aquela galera lá que estudava o Bhagavad Gita, que estudava também que agora eu me esqueci o nome do livro sagrado do hinduísmo. Aí vem o taoísmo, taoísmo sexual, alquimia sexual. Aí vem também da questão assim do cristianismo, o cristianismo mais voltado assim pro gnosticismo, onde vai falar sobre o casamento alquímico, tá entendendo? Budismo também. Buda quando estava debaixo da árvore, eu me lembro que eu lendo, né, a história do Siddhartha, chegou Mara, né, as filhas de Mara, e que são as filhas da ilusão, né, que tentaram ele debaixo da árvore, onde ele foi iluminado, tá entendendo? Onde ele foi iluminado, sentado embaixo da árvore, a árvore representando a árvore da vida. E sempre esses conhecimentos tiveram ao nosso alcance, só que a gente não entendia, e algumas pessoas não tinham essa chave de interpretação. O anime que passou muito nos anos 90, nos anos 2000, foi o Dragon Ball Z. O Dragon Ball Z ele é totalmente um anime esotérico, místico. Lembro-me que quando comecei a estudar essas questões assim de energias, tá entendendo? Essas questões assim de chakras, a Bíblia, e também sobre a subida de Kundalini, eu me lembrei do Dragon Ball Z. Para você invocar Shenlong, você precisa das sete esferas do dragão. E essas 7 esferas do dragão, quando elas estão reunidas, você invoca Shenlong. Quer dizer o quê? Que são 7 chakras. Você alinha os 7 chakras para subir Kundalini. E isso é uma coisa fantástica. No anime também do Yu Yu Hakusho, passado um momento, passado uma fase, que ele fala que para você derrotar um monstro espiritual, você tem que parar de alimentá-lo. E mudando um pouco de assunto, falando na questão assim espiritual, tem um colega meu que eu sempre estou acompanhando ele sempre me fala que ele está em retenção seminal, ele não sente nenhuma vontade de se masturbar, então de querer pegar assim alguma mulher, porém, entretanto, todavia, todo dia ele tem poluição noturna. E essa poluição noturna é pra galera que estuda sobre a espiritualidade, tá entendendo? Sobre também a questão assim, da batalha espiritual. Sabe muito bem que existem sucubos e incubos que atuam nessa área. Quando você dorme, vai lá e suga a sua energia vital. Muitos são os homens que relatam passar por isso diariamente. Por isso que a retenção seminal é uma arma contra o diabo, contra as forças, pensamentos do mal, contra as potestades e principados aqui dessa terra.
Só que você pode usar a retenção seminal tanto para o bem quanto para o mal. Ela te dá esse livre acesso, essa possibilidade de fazer isso, tá entendendo? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, irmãos, na questão de retenção seminal, é sempre necessário vocês fazerem orações, jejum, porque existe uma natureza caída em nós. Paulo já falava nas suas cartas paulinas que existe essa natureza carnal e existe a natureza espiritual. Vai depender muito da que a gente se alimentar, mas a nossa tendência é cair. Por isso que é necessário a questão das orações, a questão de dormir no horário certo e gastar toda a sua energia para não acabar recaindo. Eu passei anos e anos recaindo por conta de não gastar a energia da forma correta. Outra coisa, assim, para dar um adendo, já que eu tô falando, esse vlog é assim, pra mim, para colocar pra fora, tá entendendo? Assim, eu não tenho um objetivo nenhum de fazer assim uma linha de pensamento assim que vai até um ponto e depois chega até outro, tá entendendo? Mas outra coisa que eu quero colocar é a questão assim das trocas energéticas, dos pactos espirituais que a gente faz quando a gente faz um sexo casual. É melhor você não ter sexo casual com ninguém. É melhor você ter um relacionamento. É melhor você ter um relacionamento ou então se casar. Entendeu? Porque em todas as culturas e todas as religiões é falado sobre esse pacto de alma. O próprio Jesus fala que aquele que se deita com uma prostituta se torna uma só carne com ela. Então, todas as mulheres que você já teve um relacionamento na vida, você tem um laço de alma e um laço energético, tá entendendo? E existe um grande perigo na vida tanto do homem quanto da mulher quando se divorcia, pois o Criador, ele odeia o repúdio e o divórcio. E essas questões são questões que não são abordadas sobre esses laços de almas. E é um assunto bastante sério. Uma coisa que eu recomendo a fazerem, que eu mesmo fiz, é o quê? É a questão de pedir perdão e de pedir a Deus por esse desligamento de alma. A não ser se você for casado. Porque se você for casado, existir esse casamento e casamento na visão cristã e também na visão esotérica, você tá com a pessoa morando você deixou pai e mãe, se uniu a sua esposa e os dois se tornaram uma só carne. Não necessariamente precisa do sacramento do matrimônio. Só necessita de você sair do convívio dos seus pais, se unir a sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Observação: se nenhum dos dois forem casados antes ou tiverem se juntado antes. Então, essas questões são questões importantíssimas que a gente tem que colocar em prática no nosso dia a dia. A oração, a transmutação da energia sexual, oração, transmutação, banhos, a questão assim, higiênica assim, é fundamental, porque a questão higiênica ela afasta espíritos maléficos, espíritos diabólicos, o espírito da maldita Lilith.
e dessas entidades pombageiras, essas coisas, e não frequentar ambientes que as pessoas fazem isso, porque a partir do momento que você, por mais que você não queira recair, você vai para ambientes que as pessoas fazem esse tipo de coisa, esses assuntos vão acabar entrando no seu inconsciente, e a partir do momento que você for dormir, ou então vai acontecer algum gatilho, e você vai acabar recaindo. É isso aí, galera. Mais um videozinho do seu parceiro Elton. Tamo junto, domingão, é nóis.